Bom dia! Começamos o programa deste domingo como muitos brasileiros, querendo saber mais sobre a gripe A/H1N1, que é um dos assuntos mais comentados e preocupantes do momento. Segundo dados do Ministério da Saúde, aqui no Brasil, até o momento foram registrados 1.592 casos. E para saber mais como lidar com a nova gripe, hoje vamos conversar com a infectologista Rosana Rangel e com o coordenador da UTI e pronto atendimento do Hospital Índia, Luiz Alexandre Cabral. Fique com a gente porque eu volto já já. Voltamos! E para iniciar nossa conversa de hoje, vamos entender com o Dr. Luiz Alexandre qual a diferença entre uma gripe comum e um resfriado. Bom dia, doutor. Bom dia. Alguns pontos são importantes, né, de serem diferenciados nessa nova gripe, né? Uma das coisas que tem marcado é o público que tem sido assim, coroado com as grandes complicações, né? Enquanto no resfriado comum, na gripe comum, né, por assim dizer, nós temos as complicações no infante, né, muito novinho, e no idoso, nessa nova gripe nós temos visto que a grande população que tem sofrido com gravidade, né, tem sido a população de idade mais jovem, né, entre o adolescente até o adulto jovem e o início de uma idade da meia-idade, né. Então isso já tem sido uma característica bastante diferente, além de que alguns sintomas também diferem, né, da nova gripe para as viroses comuns que têm acometido, né, durante o inverno e que sempre nos acometem durante o inverno. Mas o que tem marcado e que tem sido muito flagrante a diferença tem sido essa questão do público que tem sido acometido. Quer dizer, os pacientes têm uma distribuição de idade muito diferente da gripe comum que a gente costumava ver até aqui, né? Agora que vocês já entenderam um pouquinho sobre isso, vamos saber com a doutora Rosana o seguinte, doutora, o que é a gripe A/H1N1? A gripe, é importante a gente diferenciar primeiro do resfriado comum. Então, o resfriado é um quadro leve, é um quadro caracterizado por coriza. Coriza, o que é? Nariz escorrendo, febre baixa. Em geral, a gente ainda mantém um bom estado geral. Quer dizer, não é uma doença que incapacita de toda a pessoa. A gripe não, é uma doença incapacitante, que é caracterizada por febre alta, início súbito, muita tosse. Então, bem, isso é gripe. A gripe é causada por um vírus que se chama influenza. O influenza, ele tem 3 tipos, influenza A, B e C. Dentro do influenza A, surgiu um novo subtipo do vírus, que é chamado de H1N1. Esse vírus não era conhecido pela humanidade, né? Esse vírus surgiu da recombinação dos genes, ou seja, do material genético de vírus que já tinham infectado o homem, o ser humano, as aves e os suínos, os porcos. Então, na verdade, é um vírus novo para a humanidade. Esse é o grande pânico que isso causa, porque, assim, na verdade, quando um vírus é introduzido numa população, a gente não sabe como essa epidemia, ou essa pandemia vai se comportar. Então, o vírus H1N1 nada mais é do que isso, né? Então, a gente tinha uma influenza sazonal, que a gente chama, ou seja, aquela gripe que acomete anualmente uma série de pessoas, né? Não o resfriado comum, mas a gripe, como eu já expliquei. Um quadro mais incapacitante, com febre alta, etc. Então, essa gripe, ela é chamada de sazonal e ela é causada, na maioria das vezes, pelo influenza A sazonal. O influenza A/H1N1 é um vírus novo, então a gente não tem capacidade, no momento em que ele surge, de saber exatamente como é o comportamento desse vírus. Doutora, agora a mídia divulga cada situação, né, cada caso assustador. É para se preocupar mesmo com isso, doutora? Olha, na verdade, é como eu expliquei. Então, o vírus H1N1 é um vírus que está sendo introduzido, ou seja, ninguém tem imunidade contra esse vírus, né? Então, a gente espera que num vírus que esteja entrando na população, alguns pacientes certamente vão desenvolver possivelmente um quadro grave. O que a gente sabe do H1N1 a maioria das pessoas que desenvolveu essa doença não desenvolveu um quadro grave, ou seja, foram pessoas que desenvolveram uma gripe que não pode ser distinguida das outras gripes, ou seja, febre alta, tosse, mialgia, que é dor no corpo, coriza, dor de garganta. Então, a maioria das pessoas desenvolveu essa gripe que a gente não consegue diferenciar muito da gripe sazonal.
No entanto, a característica do H1N1 foi, como o Luiz já mencionou, ele atingiu alguns grupos que não eram esperados. Então, assim, alguns artigos que já foram publicados em relação à influenza mostraram que 70% a 75% dos casos de H1N1 estão entre 10 e 50 anos de idade. Então, na verdade, nas outras viroses, o que a gente via mais? A gente via um acometimento maior de idosos e um acometimento maior de crianças muito jovens. Então, na verdade, isso assustou um pouco. Né? A população, a gente mudou um pouco o foco da questão da faixa etária. É uma população nova, que a gente não estava acostumado a lidar com esse tipo de doença. Agora,